e que eu muitas das vezes fiz isso, dizendo que essas pessoas tinham que morrer. E hoje eu ouso afirmar que estas pessoas não têm que morrer. Deus está dizendo que estas pessoas que estão em um estado de confinamento, estão presas pelos seus crimes, elas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Para os céticos da mídia e a sociedade ateia que não crê que essas pessoas possam ser restauradas, eu quero deixar o texto que Paulo diz em Romanos, que porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Deus está salvando bandidos dentro da cadeia. Hoje nós temos pelo menos 20% da população carcerária hoje convertidas ao evangelho. São pessoas, são os verdadeiros missionários que hoje fazem a obra missionária dentro do cárcere e que estão sendo apoiados por uma meia dúzia de pastores que estão na liberdade, que nunca tiveram experiência de cárcere. Por que eu digo uma meia dúzia? Porque a maioria não querem fazer esse trabalho. Até criticam e também concordam com a sociedade que essas pessoas devem morrer, mas não regaçam as mangas para cumprir o ID de Jesus, fazer a grande comissão que Jesus disse, de fazer discípulo de todas as nações. E esse dito de Jesus alcança esse povo, essa população discriminada e que estão sendo oprimida pelo diabo, que estão hoje encarcerada num estado de confinamento dentro de uma cadeia. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu me lembro que quantas das vezes os piores bandidos, os bandidos mais renomados do estado do Pará e de outros estados, que foram presos aqui no Pará, que se assentaram conosco, contaram a sua vida, e pessoas que querem ser ouvidas, e pessoas que quando nós passamos a ouvi-la, a conversar com ela, nós percebemos que dentro daquele corpo, possuído por demônios que levaram elas a cometer aqueles crimes absurdos, existe uma alma que chora, que grita por liberdade. E como salvá-lo? As algemas, o máximo que uma algema pode fazer é prender o corpo físico, é força, a polícia é força, o judiciário é força, as grades de um presídio é força, e força não liberta esses homens. O evangelho de Deus não é força, o evangelho de Deus é poder. Só o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar um homem desse em uma nova criatura, e isso nós não temos dúvida nenhuma. Nas experiências que nós vivemos lá dentro, nós dirigimos 3 igrejas nos 3 presídios que passamos, e passamos agora a ouvir essas pessoas, começamos agora a dar estudo bíblicos, e Deus, na sua misericórdia, Ele nos deu ali o livramento que nós precisávamos dentro das casas penais, dentro dos presídios que nós passamos. Eu pude entender o poder de um coração quebrantado. Agora eu vou falar para você que está nos ouvindo e que está pecando, que está no mesmo estado que o missionário estava, ou talvez você se julga porque não está adulterando fisicamente, mas como nós já falamos, que para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, nós queremos dizer que maior do que o teu pecado, tem mais poder do que o teu pecado, o arrependimento. Quando nós lemos no Salmo, o salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E quando nós nos encontramos naquela situação, caiu a ficha, e nós nos arrependemos, nos humilhamos e confessamos o nosso pecado, Deus ali passou a ser propício para conosco. Deus passou ali a nos proteger de uma forma toda especial. Pessoas que cometeram um crime semelhante ao qual eu estou respondendo, ser humilhado, ser hostilizado e até ser mortos, porque não é bem-vindo. Eu nunca entendi tanto o texto que diz em Gênesis que Deus era com José quando ele estava preso,
durante esses 3 anos e 3 meses e 20 dias que eu vivi no fechado. Em vez de eu ser hostilizado, ser humilhado, eu passei a ser amado pelos bandidos dentro da cadeia. Isso eu pude ver a mão de Deus me protegendo. Isso fala do poder de um coração quebrantado. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado, como diz a verdade canônica, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão não prosperará. Muitas das vezes, recebendo o carinho de presos ali, de criminosos, eu vou usar essa linguagem, porque é o quadro que nós encontramos dentro de uma cadeia. Pessoas ali que mandavam até alimentação, pois eu ser de outro estado, não tem pessoas para me visitar, minha família no Rio de Janeiro, chegava lá na cela onde eu estava, a alimentação que outros presos mandavam para mim, o carinho que eles tiveram com o missionário Abraão. E ali começaram a desenvolver um grande trabalho dentro daquela casa penal, nos 3 presídios onde nós passamos. Estudo bíblico, comecei a dirigir a igreja dentro dos presídios aonde eu chegava, dando estudo bíblico, ouvindo os problemas daquelas pessoas, aconselhando, apesar do sofrimento em que eu estava passando, mas encontrei em Deus graça para que eu pudesse esquecer dos meus problemas, esquecer que eu estava preso e ali eu poder aconselhar, ouvir aquelas pessoas que se mostravam tão carentes de uma palavra de consolo, uma palavra amiga, como todos aqueles que estão em custódia dentro de uma penitenciária. E isso foi o fator aonde nós recebemos o carinho dessas pessoas. Na casa penal, quando nós chegávamos de transferência de uma casa para outra, pois essa é a rotina de uma pessoa que está cumprindo pena. Ela não cumpre só em uma casa penal, ela sempre é transferida para outra casa penal. Aonde nós chegávamos e encontrávamos aquelas pessoas, o carinho era grande daquelas pessoas nos recebendo, pois elas se sentiam importantes quando você ouvia, quando você dava atenção para ouvir os seus problemas. Pessoas que precisam ser ouvidas. Eu quero mandar essa mensagem, talvez, para a mídia aqui do nosso estado do Pará e do Brasil, para a sociedade, que a pior violência é a violência psicológica. Quando nós assistimos na televisão os apresentadores desses programas policiais, que são programas sensacionalistas, que dizem que essas pessoas têm que morrer, essa mensagem chega na mente desses reeducandos dentro de uma casa penal, porque lá nós temos televisão. Isso gera uma revolta dentro deles. Eles não recebem uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, uma palavra que possa dizer para eles que eles podem mudar e que os programas que o governo oferece para essas pessoas, para essa população carcerária, são programas que é uma fraude. Quando nós observamos na televisão dizer que uma casa penal, pelo menos no Brasil, é uma casa de recuperação não tem nada. Isso não pode ser um centro de recuperação, mas uma universidade do crime. Atrás dos muros dos presídios se cometem toda a sorte de crime que se ocorre aqui fora. É igual às cidades antigas, cidades muradas, onde o tráfico rola solto, onde o comércio de celulares rola solto. Mas porque como entra, se a fiscalização é rigorosa? Aí entra aqui a nossa observação, uma crítica na seleção de se admitir um servidor público para trabalhar com a população carcerária. É tudo um jogo político. Na campanha, o cara promete X vaga de emprego. Ganhou, ele pega aquele camarada sem nenhum preparo para ressocializar e joga para trabalhar com a população carcerária. O cara vai para lá com uma mentalidade de ressocializar alguém? Não. Ele vai, ele sabe que 2 anos acaba o seu tempo lá, não é concursado, não é nada, ele quer fazer o seu pé de meia. Então vai fazer o quê? Vai passar droga para os traficantes que tem lá dentro, aparelho celular que vale uma fortuna. Quanto mais a cadeia rigorosa, maior é o valor de um aparelho celular, de uma bateria, de um carregador, e por isso você vê agentes prisionais
que ganham um salário um pouco mais de R$ 2.000 com carros do ano. Porque a corrupção é muito grande. E nós observamos lá dentro, quando o governo dá a entender que a cadeia penitenciária é um centro de recuperação, mas lá dentro não tem um programa do governo com mais oficinas para que nós pudéssemos ver um reeducando de fato ser reeducado. Não reeduca é nada. O cara vai para lá, aprende a traficar. O ladrão não tem o que roubar lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai ser traficante. Vai traficar droga, que entra facilitada por servidores, por agentes prisionais. É claro que eu não vou generalizar, porque tem muita gente de boa índole lá dentro, mas a maioria são corruptos e vão para lá para se tomar proveito da situação e fazer a corrupção ser generalizada. Nós queremos enfatizar que fica preso dentro do sistema penal brasileiro quem não tem dinheiro. Eu estive com pessoas patenteadas no crime, por exemplo, traficante internacional. Ele cai lá dentro do presídio. Quando ele chega, em menos de uma semana já tem alguém lá, um dito de um advogado, e aqui nós abrimos um parênteses, que a palavra advogado, isso deveria servir para a OAB fazer uma seleção no seu grupo de advogado, porque os advogados são mais bandidos do que os próprios bandidos que estão lá dentro presos. Por quê? Porque muitos deles faz ponte com servidores que estão lá dentro para chegar até o juiz para fazer o acerto com aquele bandido, aquele traficante que tem dinheiro. Isso ninguém me disse. Eu estive lá, eu vi. Traficantes que têm dinheiro não ficam presos. Uma ocasião nós estávamos em um desses presídios, nós vamos nos limitar em falar nomes, para que mais tarde nós não podemos sofrer algum assédio moral ou represária, mas é importante nós frisarmos isso, porque a mesma justiça, a mesma lei que sentencia uma pessoa que roubou um celular, os caras vão lá para dentro, através de um representante, para cometer um crime de corrupção ou de extorsão, como faz a polícia, que vem extorquir o traficante, e ele só vai preso quando ele não tem mais dinheiro para pagar as propinas. Isso aí não é novidade para a sociedade brasileira, porque todos nós sabemos disso que ocorre. Mas lá dentro da Casa Penal eu vi servidores, assistentes sociais, que estão lá para prestar o serviço público, para atender às necessidades de um reeducando, fazendo uma ponte com o advogado com o juiz, o assistente social com o preso, com o traficante. Valor de R$ 40 mil. Os traficantes de Manaus que caíram lá presos. Valor de R$ 40 mil. O juiz levava uma fatia, o advogado outra, o assistente social outra, e até o delegado que prendeu o indivíduo levaria uma outra fatia para que aquele indivíduo saísse dali em liberdade como se não tivesse cometido ato nenhum. Isso é as nossas autoridades no Brasil. Transferência de preso de uma central de triagem que não tem nada de regalia que um preso tem dentro de um cadeão. Eles pagavam para um assistente social dentro da Casa Penal, fazer uma transferência para um cadeão, por exemplo, que tem visita íntima, aonde dentro de uma triagem não tem visita íntima. Então o preso fica ansioso para ir para um cadeão, porque lá tem a visita íntima, lá tem a droga, lá tem o celular, onde ele pode usar mais à vontade. Então se pagava R$ 2.000 para que um agente social, assistente social, servidor público, pudesse fazer essa transferência para um cadeão. Isto chama corrupção. É o que nós encontramos dentro dos lugares que o governo diz que é um centro de recuperação. Como podemos recuperar jovens que cometeram crimes se nós não encontramos lá dentro as oficinas para preparar este jovem, para que quando ele cumpra a sua pena, ele possa ter uma profissão, ele possa ser reintegrado à sociedade já com um emprego garantido, pois ele vai sair de lá com essa marca de ex-presidiário, e dentro de uma sociedade
preconceituosa que nós temos, aonde ele bater, a porta que ele bater vai se fechar, não vai se abrir. Qual é a opção que ele tem se não voltar ao crime, a roubar, a traficar, para que ele possa conseguir o seu sustento? O governo precisa refazer os seus conceitos em relação ao que é a casa penal, aonde se chama centro de recuperação, para que nós possamos diminuir essa estatística assustadora que nós temos aí de crimes sendo praticados por jovens na faixa etária aí, desde a sua adolescência até os 18 anos, quando eles vão para uma casa penal. 90% da população carcerária são jovens de 18 a 26 anos, semi-analfabetos. E o gráfico que nós temos é que 11% só do sistema penal do Pará é que tem educação. Tem presídios que não tem uma sala de aula. E como nós podemos dar um basta na criminalidade se nós não investimos em educação? Aí, meu querido, é um problema grave. Se nem nós que estamos na liberdade, nós não temos educação, o governo não dá ênfase à educação como deveria dar, imagine dentro de uma casa penal. E nós observamos que o maior índice de criminosos que estão numa casa penal não sabe nem assinar o nome. Isso retrata o caos que nós estamos vivendo hoje no Brasil e propriamente dito no estado do Pará. Precisamos que nós tenhamos mais educação dentro da casa penal. No último ano que eu estive aqui em uma das casas penais aqui do Pará, não vou citar também o nome, mas eu fui convidado para trabalhar na educação. E lá foi me dado a biblioteca para que eu pudesse desenvolver um trabalho dentro daquela unidade prisional com os internos. Pela nossa boa índole lá dentro, nosso testemunho que nós demos, nós fomos convidados a trabalhar com o setor pedagógico. E ali eu senti represárias de alguns servidores, porque eu não estava limpando vala, eu não estava limpando fossa. Eu estava dentro de uma biblioteca onde eu passava o meu tempo escrevendo, estudando e fazendo atendimento a outros, reeducando dentro daquela casa penal. Eu sofri represárias de servidores que se sentiam invejados de um preso, porque estava mostrando que ele estava se ressocializando. Aí eu pergunto, um servidor que diz que foi treinado para ressocializar, ele não deveria se sentir orgulhoso quando ele visse um preso que já estava sendo pronto, preparado para ser reintegrado à sociedade? Mas eu encontrei um servidor que, em uma vez em discussão comigo, ele disse que se dependesse dele, dentro da casa penal não tinha educação. Um servidor desse, ele deveria estar no lugar que eu estava, preso atrás das grades, porque a mente dele é mente de marginal. Dizer que dentro da casa penal, se dependesse dele, não tinha educação, porque ele foi para lá não com o intuito de reeducar ninguém, mas ele foi com o intuito também de cometer os seus crimes. É o que mais nós observamos na casa penal. Até os mantimentos que chegam na casa penal é desviado. Esse dito servidor, cansamos de ver ele sair com sacolas e sacolas de mantimentos que chega para os internos, e chega lá e ia para a casa deles, inclusive desse indivíduo. Por isso que na mente dele não se deve ter educação dentro de uma casa penal, porque quanto mais bandido tiver, melhor. É uma fábrica, porque se tiver bandido vai ter as casas penais cheias, aí vai ter um emprego garantido para ele, e é assim que a máquina funciona. Os empresários do crime lucrando com a desgraça do ser humano. Por isso nós observamos que não há uma força de vontade para que pessoas sejam ressocializadas, porque é necessário que tenha as pessoas à margem do crime para que outros possam lucrar. Isso precisa mudar na sociedade brasileira. E só vai mudar quando nós tivermos as nossas autoridades levar a sério, nossas leis for mais sérias, nossas autoridades for sérias, quando a corrupção começar a sair
lá de cima de onde eles estão. Aí sim, nós vamos começar a mudar e modificar o quadro que é crítico, que é caótico. Como é que nós podemos ressocializar um preso se as condições são precárias para receber uma pessoa que vai para um estado de confinamento para ser reeducada, aonde se mora junto com os ratos, onde se mora junto com as baratas, aonde a comida é de péssima qualidade, aonde dormir dentro de uma casa penal é quase que impossível, pois dentro de uma seccional dessa aí, como São Brás, Cremação e outras, se dorme, se reveza, a metade dorme em pé e a outra metade deitada no chão, porque uma cela não comporta a quantidade de internos de presos. Dentro de um cadeião desse aí, onde se comporta 4 presos, se dorme 5, num lençol amarrado no meio, feito uma rede, espremido ali 5 machos dentro de um comportamento de 2 por 2 metros quadrados, o dia todo ocioso, sem ter um programa que ele possa ocupar a sua mente para fazer alguma coisa e assim passar o seu tempo que tem ali cumprindo a sua pena e poder sair dali com uma profissão. Não tem, fica ocioso. E diz o ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Este é o quadro que nós encontramos dentro da casa penal. Resumidamente, nesse simples trabalho, nós queremos mostrar o que acontece dentro de uma casa penal. Muitas das vezes, aqui vai uma mensagem para os jovens e adolescentes que pensam que o presídio, a cadeia, é um hotel, como nós observamos alguns apresentadores de televisão falando, que é hotel, que come, toma café de manhã, almoça e janta. Meu querido, isso é um engano. Hotel, aonde a frase que nós encontramos lá, é um local onde filho chora e mãe não vê, porque se vê, chora também. Os mais fracos de mente se matam, suicidam, pessoas ficando loucas,